Bem-vindos de novo então aos vídeos de jQuery e continuamos a falar de jQuery Selectors e desta vez para ver o Selector Not. Ora, o que acontece genericamente é o seguinte, vamos imaginar aqui no caso do nosso div, onde nós temos, para além dos dois textos inicial e final, temos três parágrafos e definimos para um parágrafo um ID, ok? Igual a P1. Ora, isto significa que eu posso querer, por exemplo, formatar todos os parágrafos e para isso eu simplesmente uso $divp.css background color yellow. Okay? E neste caso eu vou conseguir formatar apenas estes parágrafos. Cá estão eles. Mas vamos imaginar que eu queria formatar todos os parágrafos à exceção daqueles que têm um div. Ok? Ora, já vimos então aqui na estrutura do HTML que temos aqui um parágrafo que tem, ou melhor, que não é um div, perdão, os parágrafos que não tenham ID. Queremos formatar todos os parágrafos, exceto aqueles que tiverem um ID definido. Ora, eu tenho aqui um parágrafo com um ID definido, que é igual a P1. Então, neste caso, eu posso simplesmente utilizar o seguinte, not, e depois, entre parênteses, eu vou expressar o meu outro selector, que neste caso vai ser o cardinal P1, que significa, o que significa que eu quero selecionar todos os elementos do div, que neste caso são os parágrafos, ok? Só os parágrafos do div, mas que dentro dos parágrafos não tenham um ID igual a P1 e só os restantes é que serão formatados. Vamos aqui fazer a experiência e, portanto, este que aparece aqui com div 3 não poderá aparecer com fundo amarelo. Vamos aqui testar e cá está, então, isto apresentado. Vamos fazer aqui uma alteração e vamos, por exemplo, colocar aqui no segundo P uma classe é igual a classe, ok? Ou então outra coisa qualquer. E, portanto, temos agora um parágrafo sem classes e sem IDs, temos um parágrafo com classe, um parágrafo com ID. Esta implementação que nós aqui temos vai afetar apenas os que têm ID igual a P1. Neste caso, reparem, portanto, nós temos aqui o cardinal que significa ID. O que quer dizer que se eu refrescar está tudo na mesma. O segundo, apesar de ter agora uma classe, continua a ser afetado. Se eu alterar aqui para, por exemplo, ponto outra, o que vai acontecer é que estes dois vão ser afetados e o do meio vai ficar sem qualquer espécie de fundo amarelo. Reparem. Ok? Alguma coisa aqui se passa. Vamos aqui ver o que é que aconteceu. Eu coloquei aqui outra. Está certo. Só que eu pus aqui o ponto. E o ponto não é aqui. Ok? Eu já estava a pensar, neste caso, quando chegasse ao CSS, ou neste caso ao jQuery, no entanto, outra está aqui. Vamos agora sim refrescar e reparem como automaticamente o parágrafo do meio não apareceu, simplesmente pelo facto de eu ter definido aqui que quero todos os parágrafos dentro do div que sejam formatados, mas que não seja formatado qualquer parágrafo que tenha como classe o outra. O que significa que se eu colocasse aqui mais parágrafos com a mesma classe, e isso pode acontecer por questões de formatação de Cascading Style Sheets, vamos imaginar que eu queria que, por defeito, o Cascading Style Sheets aqui me formatasse os parágrafos todos. Eu vou aqui refrescar isto tudo para ficarmos com a nova estrutura do HTML aqui apresentada. Ok? Cá estão eles. E vamos imaginar que aqui no Cascading Style Sheets eu quero que todos os parágrafos dentro do div que contenham a classe outra sejam formatados de alguma maneira. Então eu vou fazer o seguinte, vou aqui comentar isto e vou aqui no main, okay, vamos gravar no main, eu vou colocar div p ponto outra, okay, e agora vamos aqui colocar, por exemplo, font, pode ser fonte 12px,
ou melhor, bold, 12px e da Roma. Okay? Vamos aqui refrescar para ver o que é que vai acontecer e cá está. Reparem que há aqui esta diferença, então, estes textos, estes parágrafos que têm, então, este selector, foram afetados pela implementação de CSS. E, portanto, o princípio genérico é exatamente o mesmo. Reparem, div.outra. Neste caso, se eu aqui apagar, reparem, eu vou aqui colar o texto só apenas para verificarmos o que acontece. Div, P, e agora not outra. Ok? O que quer dizer que se eu colocar div P ponto outra, o que é que vai acontecer? Vão ser à mesma formatados, neste caso com um background color yellow, para além do CSS que aqui está. E vamos então testar e reparem. Ok, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem, vamos lá ver. Div P outra, ok. Eu tenho aqui um parênteses que está a mais. Ok, vamos refrescar e reparem como os parágrafos então foram formatados corretamente. Portanto, isto para mostrar a versatilidade do jQuery. Quando nós usamos quer Cascading Style Sheets, quer jQuery, há muitas semelhanças, então, ou quase praticamente iguais, a forma como nós definimos os jQuery selectors com os selectors de Cascading Style Sheets. E, portanto, vimos desta forma, aqui até de uma forma mais alargada, algumas implementações de selectors, mas o objetivo do vídeo era então ver o not. E neste caso, então, temos div p, not. Portanto, todos os parágrafos que não tenham uma classe designada por outra. E se formos agora a testar isto, estes 3 parágrafos vão ficar com a formatação que vem do Cascading Style Sheets, mas vão ficar com o fundo amarelo só o primeiro e o último. Neste caso vamos aqui refrescar e cá está então o resultado desejado.